para a gente aqui no Facebook cumprimentar as pessoas, dizendo que nós estamos começando novamente, então, o nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, respondendo à pergunta: ansiedade não é frescura. Como que a gente pode provar isso, então? E a gente estava dizendo, a Inês estava falando, de que, de fato, a gente ouve algumas coisas não nada agradáveis, né, sobre quando a gente está com ansiedade, ou mesmo numa crise, e que muitas vezes, além de ouvir as outras pessoas dizendo isso de nós, às vezes até nós mesmos pensamos mal da gente, né? E muitas vezes nos sentimos até culpados por estar passando por tudo aquilo e ter aquela ideia de que é algo da minha cabeça, mas de forma nenhuma eu gostaria de estar vivendo o que eu estou vivendo. E aí eu ia começar a dizer o seguinte, que no começo a ansiedade é algo realmente muito difícil de entender. A ansiedade é algo também difícil de diferenciar o que é a ansiedade ou o que não é a ansiedade. Será que aquilo tudo que eu estou sentindo de fato vem de um transtorno mental ou será que não? É outra doença, é alguma outra coisa. Por que será, então, que tantas e tantas pessoas acham que a ansiedade é frescura ou quer chamar atenção e, de uma forma ou de outra, a gente realmente sofre esse preconceito? Bom, o fato é que todos, veja bem, todos temos ansiedade. Até a pessoa que fala para nós que é frescura, que eu estou querendo chamar atenção, até essa pessoa tem ansiedade. Então, a pessoa que está falando isso para você é uma pessoa que tem ansiedade. E muitas vezes ela considera a ansiedade como uma preocupação excessiva, como uma preocupação que a gente tem sobre algumas coisas o tempo todo. E como essa pessoa conhece a ansiedade e sabe como administrar a ansiedade, já que ela tem essa ansiedade, ela sabe como controlar, ela acha também e se dá o direito de julgar a sua ansiedade, de achar que a sua ansiedade é parecida ou semelhante à dela. Então, para ela, o simples fato, quando ela te diz é frescura, deixa disso, para logo, né, se acalma, ou para de se preocupar, o que ela está querendo dizer é assim que eu faço com a minha ansiedade, por que você não faz igual, né? Então, ela acha que a tua ansiedade é igual a dela, está julgando, tem um preconceito e acha que o caminho é fácil de resolver. Então, na cabeça da outra pessoa que está te vendo sofrendo de ansiedade, ela acha que é só ficar calma, só parar de se preocupar. Exatamente. E quando a ansiedade ela ainda não é uma doença, ela não é uma patologia, que a gente chama até de uma ansiedade normal, aquela ansiedade que a gente tem no dia a dia, a gente dá alguns apelidos para ela, né? A gente dá alguns codinomes para ela. A gente chama de nervosismo, de estresse, tensão. Ah, eu sou muito estressada, eu sou muito tensa, eu fico me preocupando com as coisas, às vezes, eu estou muito sobrecarregada. A gente vai colocando nomes muita preocupação, sou uma pessoa muito preocupada, realmente, nossa, às vezes tem uma dificuldade para dormir porque eu fico me preocupando. Ela não sabe, até porque não é num grau tão elevado, ela ainda não tem sintomas físicos, que já é ansiedade, tudo isso é ansiedade. E nesses casos que a gente está falando, que não é a patologia ainda, é uma coisa bem situacional, né? É da situação. Então, existe um desafio, algo que a pessoa precisa fazer. Então, sei lá, uma promoção no trabalho, então ela vai ter que fazer uma apresentação para ter uma promoção, ou ela está num trabalho novo, ou nasceu um filho, ou vai precisar mudar de casa, fazer uma viagem. Né? Tem gente que fica muito ansioso, por exemplo, quando tem que viajar. Ah, como arrumar as malas, eu tenho medo de andar de avião, eu tenho medo de me afastar de casa. Mas é pontual aquilo, né? E isso é fácil de controlar, porque tem a ver com o evento. Assim que o evento termina, que aquilo acontece, a ansiedade abaixa, diminui, baixa, né? Então aí a gente volta para o estado de naturalidade. Então, para essas pessoas é mais fácil de controlar. Mas quando a ansiedade saiu dessa ansiedade natural, né? Ela não é somente uma preocupação exagerada, não é só um nervosismo, não é só uma tensão pontual, a gente pode já estar falando de outra coisa, pode ser que a pessoa já desenvolveu aquilo que a gente chama de transtorno ansioso. E aí, nesse caso, o que acontece? Começam as crises, ou então a pessoa começa a ter os sintomas, né? Aquele aperto no peito constante, o coração começa a ficar acelerado, aquela sensação de falta de ar. Junto com isso vem aqueles medos que paralisam, porque a ansiedade é medo do futuro, e para se proteger do futuro, muitas vezes nós ficamos paralisados, literalmente, e aí vai, né? Sensações no corpo, na mente, as emoções ficam descontroladas, vem a insegurança,
E aí, essa ansiedade, ela realmente já não está mais naquele nível normal, natural. Ela já é considerada um transtorno ansioso, né, Sandra? Isso. E a pessoa que estava achando que você está na frescura, ela não está no transtorno ansioso, ela está numa ansiedade que é anormal, natural. E a gente, quando está no transtorno ansioso, a gente sente de fato que está fora do controle. Tanto o físico, aquelas coisas que você está sentindo que são extremamente desagradáveis e que dão mais medo ainda, como a sua cabeça, que não para de pensar no negativo, de não para de pensar as coisas que são piores. Então, o transtorno de ansioso, ou transtorno de ansiedade, ele é diferente da ansiedade comum. Por quê? Porque no transtorno ansioso não só é um medo, mas sim é algo que você está pondo para além daquela situação que você está vivendo. Muitas vezes não tem nada a mais de algo corriqueiro, mas que no transtorno ansioso você vê como aquilo sendo maior do que realmente é. Mas é algo incontrolável de verdade, né? Então a gente fica projetando no futuro uma ameaça, um perigo e reagindo àquele cenário que parece que vai acontecer a qualquer momento. E aí sim, começa a causar um impacto definitivo na sua vida, tanto social, familiar, como no seu trabalho ou na sua vida escolar. Nós temos sim, certeza, nós podemos afirmar isso, e você vai ler isso em muitos outros lugares, que a ansiedade não é frescura, enquanto um transtorno ansioso. Mas que tem muita gente que pensa assim, por desinformação e por um julgamento prévio de que a tua ansiedade, o teu transtorno ansioso, é igual à ansiedade comum e natural dela. Então, a gente selecionou para provar isso, né, porque o tema é esse, ansiedade não é frescura, como provar, nós selecionamos 10 fatos que provam para todo mundo, seja você ansiedade de transtorno ansioso ou de ansiedade natural, que realmente não é frescura. O primeiro grande fato que prova isso é que a ansiedade é um mecanismo, uma resposta que vem do nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, o sistema nervoso autônomo, ele age independentemente do nosso pensamento racional, portanto, a gente não controla, está dentro do sistema nervoso autônomo. Autônomo é aquela pessoa que funciona sozinha, né? E ela pode, sim, nessa porção do sistema nervoso simpático, ter reações que a gente chama de luta ou fuga, que são reações naturais, respostas naturais, fisiológicas e psíquicas de luta ou fuga, que é a resposta ao estresse. Exatamente. Com isso, né, que é o segundo fato, tem a ver com isso que a Sandra acabou de falar. Com isso, uma alta dose de adrenalina é liberada. A adrenalina é um hormônio que ajuda a gente a lidar com uma situação de desafio, com perigo. Só que quando não existe um perigo real, e isso muitas vezes acontece na ansiedade, nem sempre existe um perigo real acontecendo, muitas vezes é alguma coisa da cabeça, mas isso não muda, né? Causa uma série de alterações no nosso sistema, no nosso organismo, no nosso corpo, que tem sinais bem característicos. Acelera os batimentos do coração, aumenta a contração dos vasos sanguíneos, dilata os nossos brônquios, né, os brônquios dos nossos pulmões, para a gente poder respirar mais amplamente, para poder ter energia para lutar ou fugir. Que mais? Aumenta a nossa frequência respiratória, né, aumenta, a gente fica aquela respiração mais ofegante, dilata as nossas pupilas, né? Se você for fazer um exame, olhar uma pessoa com uma lentezinha no olho, ver que a pupila dela está dilatada nesse momento, e diminui a função a funcionalidade do nosso intestino e libera glicose no sangue. Olha só, é toda uma coisa fora do seu controle realmente, isso é uma reação interna nossa, isso não passa pela nossa razão e muito menos pelo nosso controle. O terceiro fato, que essa resposta do sistema nervoso autônomo acontece porque o nosso cérebro, em termos visuais, ele não consegue distinguir se aquilo que está acontecendo, que está aparecendo na sua mente como imagens, é algo que você está criando, imaginando, ou se é algo que está realmente sendo vivenciado, se é uma realidade ou se está vindo na tua cabeça sobre aquele medo, por exemplo, de algo que está te assustando, te desafiando. Então, o cérebro ele reage da mesma maneira, tanto à imaginação quanto à experiência, liberando esses hormônios de luta ou fuga, para você poder lidar com aquilo que é o desafio que está vindo na sua direção.
Na ansiedade normal, o que acontece é vivido, é uma coisa que está realmente acontecendo. Então, eu tenho, sei lá, uma promoção para receber no trabalho, eu preciso fazer uma apresentação amanhã. E realmente isso é real. Ou está acontecendo ou está prestes a acontecer. É real. Mas na ansiedade patológica, o que acontece é imaginado. A mente da pessoa que desenvolveu o transtorno ansioso enxerga perigo em tudo. Então, mesmo quando não existe um perigo real, eu estou com medo, porque minha mente está criando tudo isso lá dentro. Isso. Qual que é o quarto fato, então? São 10, né? Essa ação que começa na nossa mente, né, seja numa imagem real ou numa imagem experienciada, vivida, ela, por ser, começar na mente e ter uma reação no nosso corpo, ela é considerada um transtorno mental. Por isso que muita gente fala, é da cabeça, então não dá para desligar isso, se acalmar e ficar tudo bem. Não é verdade. Então, ela é objeto tanto de pesquisa da medicina, como de objeto de pesquisa da psicologia. O quinto fato, o transtorno ansioso ele faz parte do Código Internacional de Doenças, ou seja, ele está lá no Código Internacional de Doenças, que se chama o famoso CID. A gente fala assim, qual que é o CID dessa doença, né? Que é um códigozinho lá, que inclusive o psiquiatra põe para a gente. E ela pode ser de diversas classes, né, o transtorno ansioso. Ele pode ser um transtorno de ansiedade generalizado, que é o famoso TAG. Ele pode ser um transtorno de pânico, que são características pelas crises de pânico. Ele pode ser um transtorno obsessivo-compulsivo, que é o famoso TOC. Ele pode ser um transtorno de estresse pós-traumático, que tem a ver com traumas vividos 6 meses antes de começar a desenvolver os sintomas, que é o TEPT. Como ele pode ser também uma fobia ou ainda um transtorno misto ansioso e depressivo. Então, além de estar no CID, ele tem várias classificações que você pode ter como diagnóstico para o transtorno ansioso. Bom, ainda dentro de toda a área da medicina, né, que tem a ver com isso que a gente falava, a gente tem a farmacologia, ou seja, os remédios, os medicamentos que são criados para, de fato, melhorar os quadros dos sintomas ansiosos. E essas drogas, elas agem de fato no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, e elas produzem toda a química que gera os hormônios, né, que são a serotonina, a dopamina, enfim, as endorfinas, que a gente chama. E quais são os outros fatos? Um dos fatos é com relação à causa da ansiedade, né, do transtorno ansioso. A gente sabe hoje, por todas as pesquisas que vêm sendo feitas, que existe uma predisposição genética. Então, quando a gente olha lá para trás na nossa família, a gente vê pessoas ansiosas também, que muitas vezes nem se tinha diagnóstico de um transtorno de ansiedade, mas que a gente nota que tem crises, que tinham todo um comportamento de muita preocupação e de muito sofrimento em cima disso. Então, a gente sabe também que esse sétimo fato, a causa como uma predisposição genética, prova que não é frescura. Exatamente. O oitavo fato tem a ver com os acontecimentos passados, né, de alto impacto emocional na nossa vida, o impacto negativo, os famosos traumas, né, eles criam em nós uma mente ansiosa. Os traumas são um dos grandes responsáveis, né, acho que em grande parte a nossa ansiedade tem a ver com traumas vividos lá atrás, alguns a gente tem consciência deles, a maioria a gente não tem, né, e em tudo que é visto sob o prisma do medo e da desproteção depois que você passa por um trauma, por uma situação emocional impactante na sua vida. E isso vai desencadear muitas vezes o mecanismo de luta ou fuga que é acionado na imaginação dessa mente ansiosa. Por conta do trauma, eu viro uma pessoa ansiosa, e aí várias situações vão desencadear esse mecanismo de luta ou fuga, mesmo que eu não esteja em contato com algo de perigo real, pode ser algo que está na minha mente. O processo, portanto, ele não é racional. Então, quando alguém diz, você tem que controlar isso, controlar seria fazer algo mental. Não, peraí, vou controlar. Não, existem ferramentas, estratégias, mas não é racional o processo, né? Ele é emocional. E ele é coordenado por essas situações, por traumas que lá atrás aconteceram, formataram algumas crenças dentro de nós. Crenças são coisas nas quais a gente passa a acreditar depois do trauma, e que não estão totalmente conhecidas para a pessoa que sofre de ansiedade. Então, nem sempre a gente tem consciência do que aconteceu e que provocou isso.
O nono fato que é importantíssimo para a gente olhar, que prova que a ansiedade não é frescura. No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, 9,3% de brasileiros, são 18,7 milhões de pessoas, sofrem de transtorno ansioso, né, diagnosticados, a gente não sabe ainda os que não estão diagnosticados, ou seja, isso faz do Brasil, primeiro, o campeão em ansiedade e transtornos ansiosos no mundo, né? Então, isso prova que a ansiedade não é frescura, é uma patologia que, quando diagnosticada, inclusive, precisa de tratamento. E o 10º e último fato, né? Também nós sabemos estatisticamente que as mulheres, nós mulheres no caso, são é o público mais suscetível, né? Mais vulnerável à ansiedade. Tanto por questões hormonais, então as fases da mulher, a menopausa, a TPM, o ciclo menstrual, a gestação, tudo onde mexe com hormônios, a gente pode ter um desenvolvimento de ansiedade por conta dessa mudança. E pela pressão também social que a gente sofre, né, no trabalho, na vida pessoal, nós acabamos acumulando várias jornadas de trabalho, trabalho fora de casa, trabalho em casa, cuida dos filhos, é muita coisa. Então, realmente, a ansiedade na mulher tende a aparecer mais do que nos homens. Isso. E agora, quais são as recomendações? A gente provou através desses 10 fatos que a ansiedade realmente não é frescura. Essa live aqui é muito importante para você se empoderar. E aí agora a gente vai fazer as 5 recomendações de como você lidar com o transtorno ansioso. Então, e a primeira recomendação vai para a Auriceia, que ela disse assim, o pior de tudo, além de passar pela crise, é se esconder como se nada tivesse acontecendo. E quantas pessoas que estão ouvindo isso agora fazem a mesma coisa que ela. Então, a nossa primeira recomendação é desenvergonhe-se, né? Ou seja, perca a vergonha. Perca a vergonha. Por quê? Porque o transtorno ansioso pode atingir qualquer pessoa, gente. Quantos artistas a gente vê que sofrem, quantos empresários dizem que sofrem, que têm crises de pânico, padres, pastores, ou seja, não importa a sua fé, não importa o seu gênero masculino, feminino, não importa a classe social, não importa o seu trabalho. A gente sabe que crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos podem vir a sofrer de um transtorno ansioso. Você já tem lá a sua genética. Você soma algum fato traumático. Ponto. Você está, de repente, desenvolvendo exatamente o processo de uma crise de ansiedade. Então, perca a vergonha, tá? Porque o fato, quando você divulga isso, seja na sua família, seja no seu meio social, você pode, inclusive, contribuir. Por isso que muitos artistas, padres, têm falado disso. Olha, eu sofri, eu sofro, eu tenho isso, estou me tratando. Por quê? Porque mais ajuda esses outros quase 19 milhões de brasileiros a também buscar ajuda, também buscar tratamento. Então, a primeira recomendação é perca a sua vergonha nesse sentido, de sofrer de transtorno, tá tendo crise, tá? Segunda coisa, a gente sabe que se você está aqui na internet com a gente, você circula nas redes sociais, você faz uso da internet e muito possivelmente já usou pesquisando lá, o que é ansiedade, como que eu faço para tratar? Ou seja, busque informações na rede, que sejam informações de fontes confiáveis. Por favor, a gente diz muito disso, cuidado com as informações, porque elas têm muita coisa que são mitos, tem informações que são erradas, inclusive às vezes de sites que você acha que, legal, né, gostei, eu gosto do que a pessoa fala, sim, mas é confiável, ou seja, essa pessoa é uma especialista naquilo que ela está falando, a gente diz assim, ela é um faixa preta, ela tem de onde tirar esse conhecimento e provar para você que sim, ela pode te dizer o que ela está te dizendo, porque é um conhecimento que tem uma base científica, que tem um porquê. Então, cuidado com as informações que você coloca e que você busca. Terceira recomendação, elimine os maus hábitos da sua vida. Não adianta, você já está preocupado demais, você já está ansioso demais, já está com negativo demais. Cuide do quanto você se alimenta de coisas que você realmente vão fazer um processo saudável, te trazer calma. Cuide do seu sedentarismo, ou seja, teu único exercício é estar digitando, né? Vai lá, precisa sim fazer uma movimentação dessa energia no seu corpo, alongar, fazer atividade física. Cuide das reportagens negativas, daquela coisa catastrófica que nos é passado, né? E agora é o coronavírus.
Então, cuide do quanto isso chega e que impacta você de uma forma que é danosa. Seleciona, né? Exatamente. Cuide de coisas que são dramas sociais, músicas, tudo isso entra, seja através do que você come, seja através do que você vê, seja através do ambiente que você está, isso entra dentro de você e causa impacto, sim. Então, essa é a nossa terceira recomendação. Elimine os seus maus hábitos. Quarta recomendação. Busque um diagnóstico, por favor. Dentro de todas aquelas, você tem TAG, você tem transtorno de pânico, será que é um transtorno misto ansioso e depressivo? A gente precisa de um diagnóstico. A gente precisa de diagnóstico, por quê? Porque o diagnóstico diz aonde você está, e a gente precisa saber para onde te levar, né? Então, um diagnóstico feito por profissionais. Não adianta você fazer um teste na internet, não. É legal para você saber, nossa, por esse teste como eu estou, mas isso não é um diagnóstico, né? Isso é um modelo de onde você pode estar. Um diagnóstico, de fato, é feito por profissionais especialistas. Quem são? Terapeutas, como a Inês, psicólogos como eu, ou médicos psiquiatras. Esses são os especialistas em transtornos ansiosos. Quinta recomendação e última, trate sua ansiedade, né? E veja o seguinte, começou a tratar, comecei lá a fazer um processo terapêutico, comecei a tomar remédio, estou fazendo até um tratamento alternativo, legal, você está tratando a sua ansiedade, beleza. É um especialista? Ah, é, então ótimo, melhor ainda. Só que aí você tem que mensurar o resultado. Estou começando a tratar, nossa, não melhoro. Nossa, só melhorei 20%. Tá, quanto tempo faz que você melhora esses 20%? Ah, já faz 2 meses, quase 3. Ah, então não está funcionando para você. É importante que você saiba que é esperado que em 2 em 3 meses você tenha pelo menos uma redução de 50% dos sintomas ansiosos. Então, você vai ter que buscar uma outra alternativa, ou um outro remédio, ou um outro medicamento, um outro profissional, uma outra linha de abordagem dentro daquilo, ou seja, você precisa tratar, mas não se largar. Se trate e vá mensurando os resultados. A ansiedade é um processo que tem uma solução. A ansiedade tem cura. Então, a gente sabendo disso, a gente tem que mensurar se aquele tratamento que a gente está fazendo realmente está sendo eficaz. Não está sendo eficaz? Busque alternativas, tá? Para encontrar essa cura, né, a gente usa uma aspasinhas na palavra cura, porque a palavra cura, ela é muito relacionada a milagres, a coisas religiosas, curandeirismo, né? Quando a gente fala em cura na ansiedade, a gente está falando da remissão dos sintomas, do desaparecimento dos sintomas e de você retomando sua vida, o controle da sua vida. Então, para você alcançar isso, é fundamental, né, que você procure ajuda, que você peça essa ajuda, que você vá, como a Sandra está sugerindo, procurar um profissional da área para ter um diagnóstico e fazer um tratamento alinhado com o seu diagnóstico, e você vai precisar, através desses tratamentos, descobrir quais são os gatilhos, o que te levou, né, o que desencadeou o seu quadro de ansiedade, por que você chegou nesse ponto em que você está. Uma vez, né, de posse do tratamento adequado, que é recomendado por um especialista, e você tem que fazer realmente algumas mudanças, né, no seu comportamento, como a Sandra sugeriu também, falou agora há pouco, é uma das recomendações, é muito possível, muito provável, muito factível que você tenha uma alta definitiva, saia da ansiedade e deixe esse problema lá para trás na sua vida, né? Não tem que ficar arrastando isso. Não sei aonde aí, não foi agora, mas mais cedo eu li alguma coisa de uma pessoa que fala que sofre disso há 30 anos. Gente, 30 anos é uma vida inteira. Pelo amor de Deus, né? É possível a gente tratar isso e deixar isso realmente no passado. Geralmente, o ideal é começar pela terapia, porque na terapia costuma ser o primeiro passo, onde você entende um pouco mais o que você está experienciando, que é um quadro de ansiedade. É por meio dela que a gente começa a perceber, né, o que desencadeia a crise, porque existe ansiedade, existe crise de ansiedade. A ansiedade é o estado, mas tem a crise. Alguém falou agora há pouco ali, pior são as crises, sim, tem os picos, né, onde você tem sintomas muito mais intensos, com mais frequência, e aí você vai tomar consciência dos gatilhos, o que está desencadeando isso em você. Nós temos um canal no Telegram, vou fazer uma parte aqui, nós temos um canal no Telegram, não sei se quem está aqui com a gente sabe o que é o Telegram. Ele é um aplicativo que você baixa gratuitamente no seu celular, no seu smartphone. Ele é muito parecido com o WhatsApp, então se você já tem hábito de conversar com as pessoas pelo WhatsApp, beleza. No Telegram, a gente tem é algo muito parecido. Inclusive, quando algumas vezes que o WhatsApp ficou suspenso aí, não tem acontecido isso mais, né? Quando aconteceu, as pessoas conversavam pelo Telegram. Não é uma coisa muito nova, não.
Mas você baixa esse aplicativo e nós temos um canal no Telegram, um canal Chega de Medo e Ansiedade. E lá nesse canal, o que nós fazemos, eu e a Sandra? Diariamente nós publicamos lá áudios, né? Na verdade, a gente coloca áudios, às vezes coloca alguns vídeos também. Diariamente, todo dia a gente vai se alternando, que como somos duas, né? A gente vai fazendo um bate-bola, um dia eu, colocamos áudios, material exclusivo, conteúdo exclusivo, para te ajudar também com a sua ansiedade. Nesse momento, a gente está fazendo várias enquetes para ajudar você a perceber o que dispara a sua ansiedade, em que ponto você está na sua ansiedade. A Sandra acabou de fixar aí o link para você entrar para o nosso canal do Telegram, é tudo gratuito, você baixa o aplicativo e entra lá e ouve os nossos áudios. O que tem de legal no Telegram? Se você entrar agora no Telegram, você vai poder ouvir todos os áudios que nós já gravamos desde quando a gente começou lá em dezembro. Então tem bastante material lá. Né? Inclusive falando desses gatilhos. Falando dos gatilhos. Nesse momento aqui, nessa semana, a gente está falando disso, dos gatilhos, o que dispara a sua ansiedade. Então, entra lá no nosso Telegram e vem com a gente, né? Vem com a gente que tem muita coisa que vai te ajudar com a sua ansiedade. Inclusive, hoje, foi hoje, né, que a gente publicou o vídeo, foi ontem? Não, ontem. Ontem. A Sandra que gravou, não lembro. A Sandra que gravou o áudio e ela puxou um vídeo que foi ela, acho que foi você mesmo que gravou, né? Com o tema Como Controlar a Ansiedade. Tá lá no nosso Telegram, também tá no YouTube, tá no Face, procura por aí esse vídeo que ele é muito interessante, porque a gente dá várias dicas aí, fala de uma maneira muito interessante como é possível controlar a ansiedade. Bom, em muitos casos, né, a gente precisa lembrar que só a terapia não resolve e é preciso sim apelar para os medicamentos, você precisa entrar com medicamento. E aí, o que a gente usa? Os ansiolíticos ou calmantes, né, que são receitados pelos profissionais especialistas, pelos médicos, para regular a parte química do organismo, porque tem uma parte da ansiedade que é química, é o disparo daqueles hormônios, daquelas coisas que a gente falou agora há pouco, daquelas substâncias. E esses medicamentos, eles vão amenizar a pior parte dos sintomas, que muitas vezes são físicos e difíceis de serem administrados, é muito ruim a sensação. Então, os remédios vão te ajudar com isso. Os principais ansiolíticos que são utilizados pelos psiquiatras, pelos médicos, são os benzodiazepínicos, que agem diretamente sobre os neurotransmissores, que são responsáveis para dar aquele efeito sedativo, para tranquilizar e diminuir essa atividade do sistema nervoso central. Então, isso também ajuda. Então, a gente tem que saber que, na verdade, precisa do combo, muitas vezes, a terapia e os medicamentos, né? Isso, e agora a gente vai fazer o que a gente tem feito já atualmente, que é um resumindo, condensar tudo que a gente falou até agora nas principais ideias, e é legal você nos acompanhar, por quê? Porque aí você vê realmente se aquilo que você foi entendendo são as principais chaves, né, dessa questão do como provar e como as recomendações que a gente faz para a questão da ansiedade não é frescura, né? E de repente a pessoa entrou agora também, ela já pega o resumão aí. Isso aí. Então, ansiedade não é frescura. Como provar? Nós vamos falar de 10 fatos que provam que a ansiedade não é frescura e vamos te dar 5 recomendações. Em primeiro lugar, vamos deixar claro o seguinte: todos nós, né, independente da faixa etária, nós temos uma ansiedade em algum grau. E esse grau que se diferencia se é uma doença, uma patologia, ou se é algo comum e natural. Algumas pessoas não têm só essa ansiedade que é natural, mas também elas sofrem de ansiedade. E esse sofrimento de ansiedade, ele traz um nome. É quando a ansiedade já se transformou num transtorno. Ele se chama transtorno ansioso. E é considerado, sim, uma patologia, uma doença, em função do grau de intensidade, de duração e de frequência desses sintomas ansiosos que nós temos. Sim, e nós selecionamos 10 fatos que provam que a ansiedade não é frescura. Primeiro fato, ansiedade é uma resposta física e psíquica de um mecanismo de luta ou fuga. E essa resposta vem lá do nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, não é controlável pelo pensamento racional. O segundo fato, esse mecanismo libera no nosso sistema, no nosso organismo, uma alta dose de adrenalina e cortisol, que preparam o nosso corpo para lutar ou fugir. Por isso, acontece a aceleração do coração, a respiração fica acelerada, eleva a pressão arterial, que são os principais sintomas físicos da ansiedade. Qual que é o terceiro fato? Esses mecanismos, eles funcionam da mesma maneira diante da imaginação ou da experiência, né? E eu posso viver ou imaginar o perigo e o nosso sistema nervoso autônomo vai ser acionado.
O quarto fato, dada a ação, né, inicial mental e com resposta física, o transtorno ansioso ele é considerado um transtorno mental, objeto de pesquisa da medicina e da psicologia. Isso, e o transtorno ansioso, ele tem um código internacional de doenças, que se chama CID, e ele pode ser de vários tipos, ou seja, nós temos um transtorno ansioso que se chama transtorno de ansiedade generalizada, temos também o transtorno do pânico, tem o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, tem o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e os casos de fobia e também o transtorno misto ansioso-depressivo. Bom, sexto fato sobre a ansiedade não é frescura e nós estamos provando. Estudos e prescrições da farmacologia, que provam sim toda a questão hormonal e toda a questão dos neurotransmissores que são alterados e diferentes diante de um transtorno ansioso. Sétimo fato, as questões das causas da ansiedade. Já foi comprovado também que existe sim, como uma causa do transtorno ansioso, predisposição genética, ou seja, herança familiar. Sétimo fato, que são os traumas, que também causam, impactam emocionalmente em nós, e eles causam também diferenças entre as questões das dopaminas, das serotoninas, ou seja, dos neurotransmissores. E a gente realmente precisa lidar com isso para trabalhar de verdade o transtorno ansioso. Nono fato, que é bastante triste, né? 9,3% de nós brasileiros temos algum grau de transtorno ansioso, o que faz do Brasil o número 1 em transtornos de ansiedade, número 1 do mundo. Décimo fato, que aí também comprova a interação do transtorno com a questão hormonal, dos hormônios femininos, a maioria das pessoas que sofrem de ansiedade são mulheres, como nós, né, Inês? Exatamente. E nós trouxemos também 5 recomendações para você, para te ajudar com essa questão da ansiedade. Primeira recomendação, desenvergonhe-se, ou seja, coloque a vergonha de lado, porque o transtorno ansioso pode atingir qualquer pessoa, independentemente de classe social, de etnia, de raça, de profissão, qualquer pessoa pode sofrer um transtorno ansioso. A segunda recomendação, busque informações de fontes confiáveis. A internet tem muita coisa, principalmente na internet, onde a gente pesquisa, mas procure a fonte, veja se a fonte confiável. Especialistas estão falando sobre ansiedade para você. Se não, desconfie. Terceira recomendação, elimine os maus hábitos, né? Os alimentares, então coma direitinho, de forma a se nutrir de verdade. Saia da vida sedentária, vá praticar exercícios físicos com regularidade, abra mão, né, de ficar seguindo reportagens muito negativas, muito sensacionalistas, os dramas sociais, coloque tudo isso de lado porque isso piora a sua ansiedade. A quarta recomendação, busque um diagnóstico feito por profissionais especializados, psiquiatras, psicólogos ou terapeutas. A quinta recomendação, trate a sua ansiedade e se em 2, no máximo 3 meses, você não sentir que houve pelo menos 50% de melhora, busque uma outra alternativa de tratamento, um outro remédio, um outro profissional ou uma outra linha de tratamento, porque esse é o prazo, se você não estiver melhorando, não está funcionando. Se esse vídeo rapidinho aqui, né, se essa live também trouxe conteúdo que realmente vai fazer diferença para você, vai te ajudar, curte aí para nós sabermos, né? Comenta aí como você está se sentindo, de fato, né, sabendo esses 10 fatos e essas 5 recomendações, e por favor, compartilha. É muito importante que as pessoas ainda que têm preconceito quanto ao transtorno ansioso, ou mesmo com o transtorno depressivo, saibam que isso realmente tem base biológica, tem base científica, para a gente poder dizer que não é frescura, é uma patologia, precisa de ajuda especializada, e muitas vezes precisa, inclusive, de medicamento para controlar todos esses transtornos ansiosos, tá? A gente tem várias redes, então nos siga, se inscreva nos nossos canais, temos Facebook, Instagram, YouTube, o nosso site e o Telegram, que tem ajudado muitas e muitas pessoas, como a gente tem visto aí nos nossos comentários, tá bom? Eu vou colocar, então, aí na nossa live,
todas as nossas redes onde a gente está, inclusive tem 2 técnicas que você pode baixar gratuitamente, tem inclusive nossos perfis pessoais para você poder nos acompanhar, se você quer saber mais da Sandra, especificamente, ou da Inês, tá? Então tá tudo aí fácil para você. E o nosso site tem tudo isso e muito mais condensadamente na mesma página, né? Que facilita enormemente nosso tempo, né? Que é tão escasso para as coisas. Exatamente. Nosso próximo Chega de Dúvidas, na sexta-feira da semana que vem, dia 28 de fevereiro, às 17h04, nós vamos trazer o tema, responder a seguinte pergunta: como explicar minha ansiedade para outras pessoas? É quase um complemento dessa live que a gente está fazendo hoje. Como é que eu faço para explicar para os outros a minha ansiedade? Né? A gente espera vocês no nosso Chega de Dúvidas na sexta-feira que vem. Antes disso, na terça-feira, tenho Você com Inês e Sandro, uma live interativa aqui com o pessoal do Instagram. Vocês do Facebook são super convidados. Como que é uma live interativa? Bom, se você tiver perguntas, você deixa ali por escrito, a gente responde. Ou, se você for mais ousado, mais corajoso e quiser falar com a gente ao vivo, a gente deixa você entrar e a gente conversa com você ao vivo. Aí a gente tira suas dúvidas ali ao vivo. Essa live de sexta é uma live mais rápida, a gente até está se extrapolando um pouquinho hoje, mas aqui a gente não consegue ter muita interação. Na da terça é tranquilo, 20h08, terça-feira, Você com Inês e Sandra. Fechamos, Ficamos né? por aqui. Gratidão pela sua companhia, pelos seus comentários, pelos seus corações, pelo seu curtir, e a gente deixa vocês com o nosso lema, que a gente quer que seja o seu também. Né? Foca no que funciona. Até mais.